1 Samuel 5. O título é O Dono do Trono. Hoje nós vamos relembrar quem é o dono do trono. E nós vamos ler aqui: os filisteus, Ebenezer e Asdod, e tomaram os filhos, a arca de Deus, e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e tornaram a pôr no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas diante do limiar, somente o tronco ficou a Dagom, pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos que entraram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom a Asdod até o dia de hoje. Aleluias. Até o dia de hoje eles não colocam os pés no lugar onde caiu a cabeça de Dagom. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus, e é isso que nós vamos falar hoje. Quem é o dono do trono? Eu vou falar um pouquinho para você do contexto histórico do que aconteceu até chegar nesse momento. Até chegar nesse momento de Dagom caído diante da arca do Senhor. Nós sabemos que a arca do Senhor carrega a presença de Deus. A presença de Deus está neste lugar. Onde você vai, você carrega a presença de Deus. Cada lugar que você chega, pode ser da forma que for, mas você carrega a presença de Deus. E o que acontecia? Eli era o sumo sacerdote daquela época. Há 40 anos, ele era ali o juiz de Siló. Era pai de 2 sacerdotes, Hofni e Finéias, que eram conhecidos em 1 Samuel. Quando você vai ler 1 Samuel 2, lá se declara exatamente como as pessoas conheciam Hofni e Finéias, como filhos de Belial, e que não conheciam o Senhor. Só que muitas vezes a gente falava assim, e eu mesmo já ministrei, já falei isso, que Eli era um sacerdote muito omisso, porque ele não ensinou os filhos a temerem ao Senhor, porque ele não ensinou os filhos. Mas não é verdade, não era totalmente omisso, ele ensinou, só que os filhos não faziam, e ele não insistia. Mas ele ensinou. Em 1 Samuel 2, se você for ler do 22 ao 25, eu vou ler só um pedacinho. Ele repreendia os filhos. Ele disse assim a Hofni e Finéias: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Olha isso. Não, filhos meus, porque não é boa fama estas que ouço. Vocês fazem transgredir o povo do Senhor. Olha o peso disso. Imagina o próprio pai dizendo para os filhos: a fama de vocês, o que corre da fama de vocês é terrível, não é boa, não façam isso. Porque uma coisa é quando eu erro, eu por conta própria. Se eu fosse sozinha, única, não fosse esposa, não fosse mãe, não fosse mais filha, se eu cometesse qualquer erro, esse erro era meu, comigo mesmo. Mas quando nós temos algo, quando nós fazemos algo, estamos em algum lugar, qualquer erro nosso, a gente está ensinando as pessoas à nossa volta a transgredir da mesma forma, a fazer da mesma forma. Então olha o que o pai fala para o filho: vocês estão ensinando o povo de Israel a transgredir contra Deus. Olha que forte isso, olha que terrível isso. Então, qual foi o pecado de Hofni e Finéias? Eles tomavam para si a porção de que era Deus. O que eles faziam? As pessoas vinham entregar no lugar, assim como você fez agora. Agora nós fizemos a oferta, então estava aqui, e vocês vieram e entregaram. É a mesma coisa se eu viesse e falasse assim: bom, eu estou precisando de dinheiro, então eu venho aqui, pego, coloco no meu bolso e vou fazer as minhas coisas. Não me importa se a casa do Senhor está precisando ou não, não me importa se alguém vai precisar de alguma coisa ou não, eu vou e tomo para mim.
Era isso que eles faziam. As pessoas chegavam para entregar. O que eles faziam? Eles pegavam um garfo, aquele garfo que a gente usa na churrasco. Quem é que fez churrasco hoje no Dia dos Pais? Quem? Ô gente, pouca gente, hein? Pouca gente. E o pior, eu recebi só um convite, só o do meu pai. Tudo bem, viu, gente? Você não recebeu, João? Ô, Jesus devia ter te ligado, falado, sei lá, levasse a coca, passe livre. Passe livre. Então o que as pessoas faziam? Elas vinham e entregavam. Era para o Senhor, primeiramente para o Senhor. O que eles faziam? Eles pegavam o garfo e colocavam dentro e tiravam a melhor parte para eles. Então eles tomavam para si aquilo que era primeiramente entregue ao Senhor. Qualquer semelhança é mera coincidência daquilo que infelizmente nós estamos vendo dentro das igrejas. Infelizmente, muita igreja está ensinando as pessoas a transgredirem contra o Senhor. Quantos pedem para si a entrega daquilo que deveria ser para o Senhor? Quantos pedem adoração para si ao invés do Senhor? Quantos dizem que é para adorar a si, para fazer as coisas e exaltar a si mesmo, do que ao Senhor? Infelizmente, há muitos sacerdotes, há muitas pessoas, há muita igreja deixando as pessoas fora do encontro de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. O nosso papel é fazer com que as pessoas se acheguem ao Senhor. Dizer que há pessoas 100% santas, corretas, não existe. Porque assim como você, eu sou carne. Mas o nosso papel é juntos, um olhando para o outro e um ajudando ao outro, dizendo isso é bom e isso não é bom. Nós precisamos disso. Querido, toda vez, eu não sei quem é que já veio aqui no nosso bazar. A gente podia só simplesmente fazer o bazar. Primeiro que o valor, né, assim, as peças estavam num valor muito bom, R$2, R$5. Então muita gente foi abençoada. Só que não só o bazar. A gente, já é a segunda vez que a gente faz o bazar. E a segunda vez, acho que nem sei se foi a Mari que deu a ideia. A gente faz uma mesa de café da manhã. Então a pessoa vem, ela compra, ela é abençoada num valor bom e ela ainda toma um café. E eu vou te dizer, um bolinho foi bom, né, gente? Quem comeu o bolinho? Meu pai estoura no norte, que ele fez um bolo. Ele podia fazer um bolo comum, aí ele ainda fez um bolo com leite moça e coco ralado. Gente, a pessoa ainda comia, ainda limpava a mão na roupa, né? Passava a mão na roupa assim, porque saía com a mão toda. Ainda tinha lá um suquinho natural, tinha um cafezinho, café com açúcar para os doidos, não, para Mari, e os com açúcar para o povo e sem açúcar para Mari. Então tinha um cafezinho. O nosso papel é abençoar. Mesmo as pessoas que vêm para abençoar, vêm para entregar, o nosso papel primeiro é abençoar. O nosso papel primeiro é entregar. É isso que a gente tem que ver. A gente pode ser comum, a gente pode ser uma pessoa normal, mas a gente pode ser extraordinário no Senhor. A gente pode viver aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Não importa quem você foi, não importa o que você vivenciou, não importa se você envergonhou alguém ou não. O que importa é hoje. O que a partir de hoje você quer fazer? De que forma você quer agir daqui para frente? É isso que o Senhor quer de nós. Você acha que Ele não sabia que nós íamos errar? Vocês acham que Ele não sabia que a gente ainda erra? Mas Ele não olha para o homem como o homem vê. A gente tem mania de olhar e falar: João, hein? Tomou Coca-Cola escondido e não dividiu com ninguém, hein? Nós apontamos, mas o Senhor não aponta. Queridos, o Senhor, a única coisa que Ele quer é que nós estejamos próximos dEle. Que independente da situação que aconteça, que nós continuemos buscando a presença dEle. Continuamos buscando. Então, Hofni e Finéias, eles tinham tudo para fazer. Eram sacerdotes, de alguma forma, aquilo que chegaria lá, de alguma forma, algo teria sobre as mãos dele. Mas eles não quiseram esperar. Eles queriam primeiro a eles. E estavam ensinando as pessoas a deixar de entregar, que isso é o pior. Então nós precisamos entender que o que nós fazemos pode afastar o povo da presença de Deus, ou pode trazer o povo à presença de Deus. Então a gente precisa entender isso. Então a gente não pode tomar para si aquilo que não era. Então esse comportamento deles levou a população de Israel a desprezar as ofertas do Senhor. Olha que forte. O comportamento deles
fez com que as pessoas parassem de entregar. Se você está aqui dentro e um dia você foi ofertante, dizimista, e você foi ferido, essa ferida pode te impedir de continuar entregando. E quando você deixa de entregar, você deixa de abençoar a obra e de ser abençoado. Porque quando eu entrego, eu destravo no mundo espiritual. Porque entregar para o Senhor é dizer assim: eu confio em Deus e não no dinheiro. Porque quando eu começo a cuidar daquilo que está ali, do dinheiro, esse dinheiro é meu, esse dinheiro eu preciso ter o dinheiro, não sei o que vai acontecer no Brasil, não sei o que vai acontecer no mundo, não tenho mesmo visto para ir para fora, vou ter que ficar aqui. Então, estou aqui cuidando. Eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu confio mais no dinheiro. Só tem uma forma de destravar no mundo espiritual. Você pode ir na igreja que for, você pode ir no estudioso que for da Bíblia, não existe outra forma a não ser entregando, a não ser abençoando. Não é porque que você está dizendo assim: ó, isso aqui não vai me aprisionar, isso aqui não vai me prender, eu vou entregar. Você está mostrando para Deus que você confia nele. Você está mostrando para Ele que eu sei que eu posso entregar, porque o que Ele vai fazer sobre a minha vida é extraordinário. E quando a gente idolatra o dinheiro, a gente está mostrando que o nosso Deus é o Deus dinheiro. Quantas pessoas perdem famílias, perdem filhos, perdem tudo porque idolatram o dinheiro? Então a gente precisa aprender a ser desprendido. Porque quanto mais você corre, diz que quando você corre, as bênçãos vão fazer o quê? Vão correr atrás de nós. Então eu estou entregando e o dinheiro está vindo, eu estou entregando e o dinheiro está vindo. A gente precisa compreender isso, porque o que a Bíblia fala? Que Ele dá semente ao que semeia. Ele não dá pão ao que come, Ele dá semente ao que semeia. É isso que a gente precisa compreender. Então o que eles faziam? Eles estavam ensinando as pessoas a deixar de entregar e abençoar a obra. Porque como a gente tem que fazer? A gente tem que pagar, o aluguel está aqui. Glória a Deus que nesses meses todos ele nunca precisou vir na porta, ele nunca precisou ligar. Você sabe o que é isso? O dono do prédio nunca precisar ligar e vir cobrar nada, queridos. Isso é bênção. Isso é a gente está mostrando para ele, apesar que ele é pastor, ele bem sabe como é a igreja, porque ele é pastor e a igreja dele é nessa rua, né? Já viu isso? Que lindo! Ele abençoa e é abençoado, porque ele é pastor nessa igreja, nessa rua aqui, um pouquinho para baixo. A igreja dele é próxima e ele aluga para uma igreja, e ele não precisa ter que envergonhar o nome de ninguém tendo que cobrar. Isso é muito bonito, isso é ótimo. A gente tem que se alegrar em fazer essas coisas, em pagar no dia, em abençoar. A gente tem que se alegrar com isso, porque é o nome do Senhor que está sendo exaltado, é o nome dele. Então a gente precisa compreender isso. Então eles estavam dentro da casa de Deus e eram conhecidos como filho de Belial. Às vezes a gente acha que filho de Belial é filho do diabo, a gente acha que é algum demônio. Não é. Sabe o que quer dizer Belial? Belial significa filhos da inutilidade. Belial significa filhos da iniquidade, inúteis, sem valor. Dentro da casa do Senhor e eram inúteis e sem valor. Às vezes a gente está assim dentro da nossa casa. Às vezes a gente está dentro da nossa casa e a gente não está fazendo aquilo que Deus quer dentro da nossa casa. Eu trabalho há 24 anos, Jesus, preciso me aposentar. 24 anos para o Estado, para o governo. E hoje eu trabalho num lugar onde eu sou avaliada. E eu sempre fui avaliada no mais alto nível lá, que é o que faz além do que é pedido. O Éder é sempre muito bem avaliado lá na empresa dele. A Pia de Isabelle trabalha num lugar que as crianças choram no fim de semana porque querem elas, porque tem só de segunda a sexta. Só que não adianta nada a Valentina, esqueci da Valentina, faltou uma. A Valentina é nota 9 e 10 na escola. Toda vez que a gente vai na reunião, o faxineiro, a tia de não sei o que, fala: ela é ótima, ela é ótima. Só que não há valor nenhum
no singular. Não há valor nenhum. Ele sozinho, eu sozinho, ela sozinha, a Valentina sozinha. A gente tem que ser bom para nós. A gente tem que ser bom para o todo, para nós todos. Todo o valor que eu tenho dentro da escola, eu tenho que depositar primeiro na minha casa. Antes daqui, o Senhor não espera muito de mim aqui. Primeiro Ele espera dentro de casa. Primeiro Ele espera o Éder, não pastor. Ele espera o Éder pai, esposo, filho. E a mesma coisa eu. Às vezes a gente confunde as coisas e fala, mas é pastor e não está isso. O pastor tem que ser bom primeiro dentro da casa dele. Porque se a gente não for bom dentro de casa, tudo que eu disser aqui é balela. Não vai servir de nada. Porque não está funcionando dentro da nossa casa. E o primeiro lugar que todo milagre precisa acontecer é dentro da sua casa e dentro da minha casa. A gente precisa ser bom primeiro lá dentro. E o Senhor vai cobrar isso de nós. Ele vai cobrar quem somos dentro da nossa casa, antes de cobrar quem nós fomos lá fora. Então isso a gente precisa entender. Então eles eram conhecidos como filho de Belial, inúteis dentro da casa do Senhor. O pai chegando numa velhice, numa tristeza de ter que dizer, quando o sacerdote Samuel chega e fala para Eli, Eli pergunta para ele assim, o que Deus falou para você a respeito da minha casa? Ai gente, ele falou para ele assim, não esconda, porque Samuel não foi falar para ele. Deus falou para Samuel e Samuel não foi falar para ele. Só que ele falou para ele assim, não esconda de mim o que Deus falou, me fale. E aí ele teve que dizer para ele, pois a sua casa não vai ficar de pé pelos erros dos teus filhos, filhos de Belial. Nós precisamos entender qual é o nosso papel. E comece em casa e depois vai para todos os outros lugares. Porque toda nossa escolha, a consequência cai dentro da nossa casa. Se o Éder resolve festejar, vou festejar, vou me alegrar por aí, vou adulterar, se ele decide, ele traz destruição para dentro da casa. Aí não é só ele, é todos vão sofrer juntos. Então nós precisamos entender isso. Hofni e Finéias, eles tinham tudo, tinha todo ensinamento, tinha todo acesso a tudo para fazer o que era certo, mas eles desprezavam o que era certo. E assim era conhecido, como o próprio pai disse para eles, a fama de vocês corre e todos sabem quem vocês são. E isso é forte. Mas nós temos que entender que nada fica impune diante do Senhor. Ficamos gastando nosso tempo, nossas forças, buscando a justiça própria, sendo que Deus vê tudo. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê tudo. E o Espírito Santo está conosco o tempo todo dizendo, está errado, está certo, está errado, está certo. Ele nos instrui. Só que a escolha é nossa de querer fazer o que é certo ou não. A escolha é nossa, Ele deu livre-arbítrio. E acho que talvez seja até a tristeza dele, né? Eu tenho livre-arbítrio e ele foi. Era para ele ter ficado, mas ele foi. Mas ele nos dá livre-arbítrio para a gente fazer escolha. Então a gente precisa entender. Esses dias minha mãe andou para mim, eu já tinha visto, eu não lembro o nome daquela pastora, aquela morena que fala forte, bonita, está sempre bem maquiada. Essa. Ela falou algo tão forte, minha mãe mandou para mim, que ela falava assim, que ela foi perguntar para Deus. Ela falou, não foi homem que me falou, não foi profeta, não foi ninguém. Ela falou, eu ouvi do próprio Deus. E ela falando para Deus assim, Senhor, por que tem tanta gente ruim em cima do altar? Por que tem tanta iniquidade em cima do altar? Por que tem tanta pessoa que tinha que estar fazendo o que é certo e está destruindo, está fazendo como Hofni e Finéias, fazendo as pessoas se afastarem da presença de Deus, deixar de entregar, deixar de se entregar, de ser alguém. E Deus disse para ela, porque os bons não querem pagar o preço para estar em cima. Porque as pessoas não querem. Porque aqueles que eu escolhi, que eu ensinei, não querem pagar o preço. Então, quem fica
a iniquidade fica lá em cima. Então a gente precisa entender. O que Deus nos chamou para fazer, nós temos que fazer. A gente tem que gastar a nossa vida com isso, gastar nossas forças ainda que nós temos com isso, porque vai chegar um dia, querido, que nós não teremos força. Vai chegar um dia que as nossas pernas não nos obedecem mais, os nossos braços não nos obedecem mais, e para tomar banho, para trocar e para comer, alguém vai ter que fazer por nós. Então enquanto nós tivermos força, a gente tem que gastar para o Senhor. A gente tem que gastar servindo, primeiro a nossa casa e depois fora dela. A gente precisa compreender isso. E ela sempre fala isso. Aí minha mãe mandou, eu falei assim, eu já vi, mas deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. Porque a gente não pode perder o amor pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. A gente não pode se vender pelas coisas. A gente não pode se vender por fama. A gente não pode se vender por nada, porque tudo é passageiro. Tudo vai passar. Esses homens que a gente vê fazendo essas coisas, ensinando as pessoas e colocando as pessoas para fora, é passageiro. Vai chegar um dia que o Senhor vai dizer, eu não conheço vocês. E a pior coisa que tem, porque como eu disse, eles estão em cima do altar. Não estou falando só de pastor, levita, tudo. Eles estão em cima do altar. E muitas vezes a gente está sendo alimentados por eles, achando que está falando assim, Deus está mandando, Deus está mandando. Mas a palavra a gente conhece, a gente fica bom em falar. Cantar, como o João falou para mim assim, que eu preciso fazer o quê? Eu tenho que aprender a cantar. Eu vou ter que estudar, né, João? Eu peço para o meu marido, gente, eu vou reclamar aqui. Eu falo para ele, seu Éder, você não quer ficar lá em cima, assim, ó? Porque o meu sonho, vou profetizar aqui, vou falar. Meu sonho, vocês vão profetizar sobre a minha vida e vão pedir para Deus, dá uma chance para ela. O meu sonho era assim, ó, eu estar aqui ministrando, de repente falando assim, ó, se fosse Jesus nesse momento, ele estaria cantando louvor e começar a cantar. É o meu sonho, eu sempre falei, eu falo pro Éder. Aí eu falei, Éder, achei a solução. Um pastor foi pregar lá no lugar, achei a solução para mim, sabe, o desejo da minha alma. O pastor estava lá ministrando e tinha alguém no teclado, no tecladinho. Aí ele falava, aí vinha, casava com o louvor e vinha o louvor. Achei a solução, mas meu marido não quer ser a solução. Ele não quer vir ficar o tempo todo sentado com o violão, e quando eu falar, eu fazer sinal para ele, e ele começar a louvar. Não quer me ajudar. Eu falei, João, me ajuda aí, o que eu faço? Será que se eu tomar, a Mari me deu, cadê a Mari? Me deu mel. Eu falei, será que se eu tomar um pouquinho de mel eu consigo cantar? Aí o João falou assim, você tem que aprender, vai ter que fazer curso. Eu falei, gente, vocês podem orar por mim? Pode pedir para Deus, que eu quero cantar, mas eu vou cantar hoje. Mentira, não vou não, gente. Não, vou não. Então, por que os limpos de coração e de mãos, por eles não quererem, continua tudo que a gente vê aí fora, em cima do altar, apregoando a vontade do Senhor? Nós precisamos nos sujeitar. Quando Samuel fala para Eli o que vai acontecer, ele fala assim em 1 Samuel 3, ó, e suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. A casa de Eli estava condenada ao fim por causa do comportamento dos filhos. Então o pai ia sofrer junto com tudo. E aí a gente chega nessa parte, que é o momento que eles pelejaram contra os filisteus, e os filisteus venceram e levaram a arca do concerto do Senhor. Só que eles não sabiam que eles estavam levando. Eles imaginaram assim, vencemos eles, porque o que eles fizeram? Os israelitas trouxeram a arca, soltaram um júbilo tão alto, que os filisteus ficaram com medo. E eles acharam assim, a arca está conosco, é o nosso trevo de 4 folhas, é o nosso pé de coelho, é o nosso, como é que chama aquele negócio de cavalo? Ferradura. A gente está com a arca, a gente está com tudo que dá sorte, a gente está com a arca, eles acharam. E os filisteus lá com medo, meu Deus, então ó gente, chega de estar preso na mão desse povo aí, hein? Nós vamos ter que vencer eles.
Nós vamos ter que vencer esses israelitas. Olha lá, eles estão gritando, eles estão com toda sorte. Nós vamos ter que vencer. E venceram. E tomaram a arca. E levaram a arca como um troféu. De novo um trevo de 4 folhas. De novo, como é o nome? A ferradura. De novo. Levaram e colocaram dentro do templo de Dagon. Colocaram do lado, falando assim, ó, provamos que somos melhores do que ele. Provamos que somos melhor do que o Deus dele. E colocaram lá a arca só como um amuleto, só para provar que eles eram mais fortes. Bobinhos, ou inocentes. Colocaram lá na primeira madrugada, na primeira noite, chegaram lá, aquele que eles achavam que era o Deus deles, estava o quê? Prostrado diante da arca. Estavam lá prostrados diante da arca. Mataram 30.000 soldados, levaram a arca. Somos fortes, somos poderosos, podemos, mas não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há ninguém maior do que o nosso Deus. Não há ninguém que vai vencer o nosso Deus. A gente precisa sair sempre lembrando disso. Quem é o nosso Deus? Daria um louvor agora, mas eu não vou cantar. Daria um louvor agora. Só que eles não sabiam que eles tinham nas mãos. Quem era a arca? A arca era a presença de Deus. E acharam que daria para comparar a presença de Deus a Dagon. E não dava para comparar. Não tinha como comparar. Não há comparação. Eles diziam que Dagon era um deus da fertilidade, Deus que fazia as plantas crescerem, e julgavam quem morria. Então eles achavam que era forte, era poderoso. Só que lá em Isaías 45:22 fala assim, ó: olhai para mim e sede salvo, vós todos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Não há outro Deus além do nosso Deus. Não há outro Deus. Pode colocar no lugar que for, pode colocar perto de quem for, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só existe um Deus. Se a gente precisa compreender isso, seja qual for a situação que você passar nessa terra, não tem ninguém que vença o nosso Deus. Você só precisa estar fechado com Deus. É só isso. A gente só precisa estar ali, ó, grudadinho e confiante em Deus. A gente só precisa olhar para o alto e saber que de lá vem o socorro. A gente só precisa colocar diante dele as nossas aflições. A gente só precisa dizer para ele: Senhor, eu estou precisando, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo. A gente só precisa colocar. Porque a única coisa que Ele quer é que nós possamos compreender que é Ele. E que a gente só precisa se render diante dEle. Porque quando não nos rendemos diante dEle, rendemos diante de Dagon. Sabe que às vezes a gente fica nessas coisas. Ah, vou ter um filho. Ah não posso ter um filho agora porque eu não tenho dinheiro, né? Então eu preciso ter dinheiro primeiro para ter um filho. Então peraí, deixa eu juntar dinheiro. Ah, preciso comprar uma casa, preciso ter dinheiro, vou juntar dinheiro. A gente está olhando o dinheiro e achando que ele é a solução das coisas. E Deus faz milagre. A gente precisa só aprender a viver de milagre. A gente não tem paciência de viver de milagre. A gente quer resolver as coisas. Ah, estou precisando de tal coisa. A gente não tem paciência de orar e falar: Senhor, providencia aquele que tem um coração facinho. Providencia. A gente não tem paciência. A gente vai lá e faz o quê? Passa cartão, como se o cartão fosse eterno. Oh, que pena que não é, né? Não é eterno. E a gente vai se enrolando. Depois a gente fica assim: Deus, o que aconteceu, Deus? Aí ele fala: nem olha para mim, que eu não tenho nada a ver com isso. A gente precisa aprender a ter paciência. A gente precisa aprender a olhar para o alto. A gente precisa aprender a olhar para Ele e falar: Senhor, o que o Senhor quer? Porque às vezes a gente está vivendo algo, achando que está super bem sucedido, mas não é o que Deus pediu. Não é o que Deus quer.
Então a gente precisa compreender. E a gente tem tempo para todas as coisas. Eu quero, né, Senhor, em nome de Jesus. Eu já vivenciei o tempo de trabalhar fora. Eu quero o tempo de cuidar da minha casa. E eu tenho falado para ele, viu, gente? Ele está quase falando, pelo amor de Deus, não aguento mais. Porque eu queria cuidar da minha casa. Eu queria lavar roupa, dobrar roupa, guardar roupa. Eu queria fazer isso. Eu sinto falta disso. Eu queria isso. Então, mas eu fico, né, Senhor, que horas que é? Que horas que é? Que dia? Então eu preciso entender que ainda tem alguma coisa naquela escola que eu preciso fazer. Então, Senhor, mostra logo o que é, né? A gente precisa compreender os tempos e nos alegrar com os tempos. A gente precisa sair e ninguém tem nada a ver com os nossos problemas. E às vezes a gente sai e a gente vai chutando até cachorro morto. Vai chutando cachorro do vizinho, gato. Ninguém tem nada a ver com isso. Às vezes a gente faz a escolha errada e a gente maltrata as pessoas, sendo que a escolha foi nossa. Nós escolhemos. Nós optamos por essas coisas. Então a gente precisa aprender a separar todas as coisas. A gente precisa aprender que se fui eu que escolhi, eu vou pagar o preço da minha escolha. Se eu que optei, eu vou pagar o preço. Ninguém tem nada a ver com isso. Às vezes eu falo pro Éder, a gente sempre fala, né? Porque eu falo, eu posso brigar, posso fazer telada, discussão, eu saio pelas portas, ninguém tem nada a ver com isso. E eu falo para ele, ninguém tem nada a ver com isso. Não desconte ninguém. Quem precisa aprender a discernir as coisas dentro de casa, resolver as coisas dentro de casa, ninguém tem nada a ver com isso. E a gente precisa sentar e discutir as coisas dentro de casa. Não existe ninguém que, se existir, depois vocês me contam e ensinam para mim. Não tem como resolver as coisas, ser perfeito, sem sentar e falar assim, não, concordo com isso, não. Eu posso comprar 2 sapatos ao mês. Não, um a cada 2 meses, não, concordo com isso, não. A gente precisa aprender essas coisas. E assim, num tom baixo. Porque eu sempre falo, a gente fala, né? Os vizinhos não tem nada a ver com isso. Ninguém tem que falar alto em casa. Porque vizinho não tem nada a ver com isso. A solução é aqui, na conversa branda, Jesus falou para o mar, que estava lá todo revolto, ele não gritou, não. Ele falou, acalma-te. Então é assim que tem que ser. A gente tem que aprender é aqui, silêncio. Porque no começo ele falava para mim assim, você não é professor aqui dentro, não. Quando eu ia falar assim, Éder, você não colocou o lixo para fora? O lixeiro já passou, esse lixo vai ficar aqui 1 semana. E ele falava, você não é professor aqui dentro, não. Então eu tive que aprender a falar baixo. Então agora tem que falar, é baixo. Vamos conversar baixo. Ninguém tem nada a ver com isso. Socorro Deus. Mas é assim, ninguém tem nada a ver com isso. A gente tem que resolver nossas coisas dentro de casa. Resolver e não sair chutando ninguém. A gente tem que resolver as coisas conosco mesmo. Tem que ter um espelho na sua casa. Você tem que olhar, espelho grande, viu, gente? Porque só o rosto não, a gente tem que olhar tudo. E falar, você, fica quieta. Silêncio, tem que ser um espelho grande. Que a gente precisa aprender a resolver as coisas. Porque senão as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, gente, ainda quer me ensinar alguma coisa. É muito triste quando a gente quer ensinar algo, falar algo para alguém, a pessoa olhando para a gente no fundo do nosso olho, falando assim, não estou entendendo como é que você está querendo me ensinar, se nem você pratica. Não dá. A gente tem que praticar antes de ensinar, não tem jeito. A gente tem que praticar, a gente tem que fazer. Jesus está voltando. E só vai entrar no reino, aliás, vai trazer o reino, e nós vamos viver quem Ele conhece. Mas para Ele me conhecer, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso saber o que Ele tem. Senhor, o que é que o Senhor tem para nós? Qual o propósito das nossas vidas? E às vezes o propósito é ser mãe, é ser pai, é ser filho, às vezes é ser pastor, às vezes é ser profeta. Mas a gente precisa ouvir, porque senão não vai adiantar. A gente vai gastar nosso tempo
vamos fazer como eles, e as pessoas vão dizer: eu que não quero seguir esse aí. Então a gente precisa compreender essas coisas. Então eles acharam o quê? No segundo dia, levantaram a estátua de Dagon de novo. Oh, Deus da fertilidade. Levantaram ela de novo, foram dormir. E no outro dia, para garantir quem é Deus, nem braço tinha, nem mão tinha, nem perna, só o tronco. E o que aprendemos com isso? Só o tronco estava lá caído e prostrado. Não vai ter ninguém que se levante contra o nosso Deus. Ele não vai ter mão. Por que Dagon não tinha mão? Porque ele não ia poder lutar contra nosso Deus. Não vai ter cabeça, porque não ia ter palavra, não ia ter nem pensamento contra o nosso Deus. E a gente precisa compreender isso. Quem é o nosso Deus? Nós precisamos compreender que é nele que nós precisamos confiar. É Ele que nós precisamos olhar. É nele, a gente precisa compreender todas essas coisas. Essa batalha, não tem essa de olhar e falar: essa batalha não vai ter jeito. A gente tem mania de olhar e falar assim: acho que eu não vou conseguir não. Queridos, inimigo nenhum tem mais força do que nosso Deus. Satanás nunca foi empecilho para Deus em nada. Ele é empecilho para nós, porque ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe o que sugerir para nós, para a gente cair na tentação. Então, Satanás não é nada para Deus. Até o fôlego dele, quem domina é Deus. Já está hoje determinado o fim dele desde o início. Então ele não tem nada. Em nada Deus olha para ele e fala: meu Deus, ele está nervoso. Não, em nada. Ele só é problema para nós, porque ele sabe a nossa fraqueza. Então a gente precisa compreender isso. Isso não tem nada a ver com a força dele. Ele já é derrotado. A gente precisa compreender isso. Israel estava de luto, queridos. 3 profetas mortos, 40 mil homens mortos, e a arca foi embora. Até a esposa de Finéias, você vê que quando ela estava grávida, morre o marido, morre o sogro, ela dá a luz fora do momento, antes de morrer. E quando falam, né, seu sogro morreu, seu marido morreu, a preocupação dela era: a arca se foi, a presença de Deus foi. Mais do que o próprio marido, mais do que o filho, mais do que sogro, mais do que tudo, é a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que nos mantém em pé. A presença de Deus que nos mantém casados. A presença de Deus que faz com que nós possamos conseguir levar os nossos filhos até a vontade de Deus. É a presença dele. Então a gente precisa compreender isso, que é a presença de Deus. A sua presença é suficiente. Nós precisamos compreender isso, que a vontade dele é suficiente. A palavra dele basta. Basta que nós reconheçamos a sua voz e tudo se cumpre e tudo vai acontecer. É isso que nós precisamos compreender. Basta uma palavra dele. Basta uma palavra dele. Em Salmo 145 fala: o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece para sempre. É sempre. Eles acharam que tinham vencido nosso Deus. Levaram eles achando que podia colocar do lado do Deus dele. Mas ali veio toda a luta e batalha. Fora o Deus dele que foi derrotado e teve que se prostrar diante do nosso Deus. Ainda começou doença no meio deles. E eles falaram: a gente precisa mandar embora essa arca. Eles sabiam que era a presença de Deus. A gente precisa mandar embora. O que é que nós vamos fazer com essa arca? Porque eles sabiam que enquanto a arca estivesse lá, eles seriam destruídos e derrotados. Enquanto a arca do Senhor estiver dentro da tua casa, dentro do teu coração, no meio da tua família, inimigo nenhum vai nos vencer. Ninguém vai nos derrotar. Nós vamos vencer toda e qualquer situação. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos, para vencer toda e qualquer situação, toda e qualquer luta. Porque eu falei, o inimigo ele vem e sussurra: volta para lá, volta a cometer os mesmos erros. Você era mais feliz naquela época. A presença de Deus vai te garantir ficar de pé. A presença de Deus vai te fazer olhar para a tua casa e falar: não vale a pena.
A presença de Deus vai fazer olhar para o teu marido, para tua esposa e falar: não vale a pena. A presença de Deus vai fazer você olhar para os teus filhos e falar: não vale a pena. Não vale a pena voltar para trás. É para o alvo. Nós precisamos compreender isso. Deus ainda está sentado sobre o trono. Ele ainda tem o controle de todas as coisas. É Ele que domina todas as coisas. Nós só precisamos nos render diante dEle. Nós só precisamos compreender. Em Lamentações 5,19 fala: o Senhor permanece eternamente, e o seu trono de geração em geração. E para finalizar, eu lembrei isso ontem. Quando eu me converti, eu comprei um adesivo: agindo Deus, quem impedirá? Você lembra desse adesivo, Éder? Você lembra, pai? Eu coloquei na porta do meu quarto: agindo Deus, quem impedirá? Do lado de fora, na porta. Quando eu estava com a porta aberta, eu li: agindo Deus, quem impedirá? Quando eu estava com a porta fechada, eles liam: agindo Deus, quem impedirá? Na época que eu coloquei isso, nos faltava tudo, você lembra? Morávamos de aluguel, éramos infelizes, nós já tínhamos tido muito dinheiro. Eu lembro que na minha adolescência, meu pai pagava para mim e para os amigos um hotel em... como é que é o nome do lugar que nós fomos lá? No Guarujá. Um hotel à beira-mar. Reunia eu, meu irmão, os amigos, e meu pai pagava tudo. Aí eu lembro que eu até fiquei magra. Lembra que eu fiquei magra naquela época? Aí eu falei: pai, mãe, emagreci, ó, magrinha. Aí eles falaram: vocês não estão comendo? Pode comer, eu pago. Quando eu for buscar, eu pago. A gente tinha tudo, não tínhamos nada. Aí começamos a perder tudo, lembra? Tinha terrenão lá onde os pais do Éder moram, lá no Remanso 1. Tinha terreno lá no quilômetro 25. Tinha casa lá, tinha tudo. E de repente começamos a perder tudo. E aí eu tinha me convertido e a gente começou a perder tudo. E aí estávamos morando de aluguel. Família estava destruída. Agindo Deus, quem impedirá? E eu fui para o Senhor. Eu lembro que minha mãe falava assim: eu não quero ouvir coisa de crente dentro da minha casa, quero ouvir música de crente dentro da minha casa. Eu esperava ele sair para colocar adoração, colocar pregação. Gente, era eu e o Marco Feliciano. O Marco Feliciano era meu amigo. Era eu e ele. Gente, eu tinha todas as fitas do Marco Feliciano. E eu falava: eu vou falar igual ele, hein? Eu vou fazer igualzinho a ele. Glória a Deus que não. Não combinou. A voz eu acho que é mais ou menos igual, porque a voz dele também não é muito boa, não. Não é? A voz dele meio grossa, meio rouca, meio falha. Deixa ele saber disso. E ali o Senhor começou a mudar a nossa história. Hoje a irmã do Éder foi lá em casa, fazia tempo que ela não ia, né? Porque ela foi na casa do Éder. Ela falou: não lembrava dessa casa assim, não lembrava daqui, não lembrava não sei o quê. E aí eu lembrei: agindo Deus, quem impedirá? Minha mãe e meu pai têm uma casa enorme, porque eu não sei o que eles estão pensando. Eu acho que é adotar alguns filhos, né? Porque a única filha que mora lá vai casar e está procurando uma casa para ir embora. E aí minha mãe lá falando aqui: eu vou pôr isso aqui, vou fazer não sei o que. Eu falei: gente, será que vai... Quem? Para quem? Está lá uma casa enorme deles. Está lá assim, ó, uma churrasqueira linda. Pode ir lá, tá, gente? Só leva as coisas, porque não sei se vai ter. Mas está lá a churrasqueira, como é que chama aquele negócio de fazer pizza? Forno, a lenha, não sei o que. Nós não tínhamos nada. Mas não é que não é o dinheiro, não. Nós não tínhamos Deus. Hoje nós temos. E agindo Ele, quem pode impedir? Agindo à vontade dEle, quem pode impedir? A gente entrega, a gente se entrega e Ele entrega de volta. Eu sempre disse, eu falava assim: a minha família vai ser supridora da casa de Deus. Eu profetizava quando eles diziam: eu não quero ouvir isso dentro de casa. Eu não quero ouvir isso dentro de casa. E eu falava: eles vão entregar. Você está sentado em cima de uma cadeira que a minha mãe, que não é daqui, entregou. Você está sentado em cima de uma cadeira que o cara da... como é o nome da igreja? Congregação entregou. Você entende isso? Você está ouvindo um som que a igreja lá de Mogi das Cruzes entregou.
Você está vendo luzes que o menino que foi meu aluno, e nem lembra que é meu aluno, que foi meu aluno, glória a Deus, que eu era brava, nem lembra, entregou. Agindo Deus, quem pode impedir? Nós não tínhamos nada, nem quando nós tínhamos, porque a gente não sabia quem era Deus. Hoje a gente sabe. Meu pai pediu de presente de Dia dos Pais uma Bíblia de letra gigante. Ele pediu uma Bíblia. Ah, queridos, se coloca de pé, porque eu quero dizer que sobre a tua vida, agindo Deus, quem pode impedir? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei quais são as necessidades, eu não sei qual é o teu medo, mas eu quero profetizar um destravar do Senhor sobre a tua vida. Eu quero profetizar a vontade dEle se cumprindo sobre a tua vida. Eu quero profetizar o teu coração totalmente rendido ao Senhor.